Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro da primeira semana do Advento. O Evangelho é de Mateus, o capítulo 15, versículo de 29 a 37. Vamos ao texto. Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Olha isto. Aqui é bom lembrar aquilo que nós vimos na nossa meditação de ontem. Jesus que fala aos pequeninos acolher o Messias e ser acolhidos por ele. Ontem Jesus falava sobre os pequeninos do reino, aqueles para quem o Pai havia revelado os seus segredos. E na primeira parte do Evangelho de hoje, a pergunta é justamente essa: e quem eram esses pequeninos? Aqueles que no texto de hoje vão àquela montanha às margens do mar da Galileia para o encontro com o Senhor, ouvir sua palavra e ver o que o Senhor tem para lhes oferecer. É uma multidão de sedentos de ouvir uma palavra que dê sentido à própria vida, uma palavra que certamente vai despertar no coração de cada um a certeza de que também são filhos e filhas de Deus. Portanto, amados e queridos por ele. Algo que até então ninguém tinha dito a esse povo. A religião os excluía, porque eram pobres e marginalizados. Levaram também os seus doentes, coxos, cegos, surdos, mudos, aleijados, todo tipo de doente, ou seja, doente de toda sorte. E todos foram curados pelo Senhor. O povo se admirava com o que via e ouvia, nada feito por eles até então. Bastou o encontro com o Senhor da vida e a vida mudou. Os sábios e os inteligentes não precisavam disso, estavam acima do bem e do mal. Jesus e sua ação salvadora pouco lhes interessava. Não precisavam dele, por isso os perseguia. Aí vem agora a segunda parte do Evangelho de hoje. Mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Percebeu que aquela multidão estava faminta do alimento do corpo. Portanto, era hora de fazer alguma coisa. Mas não vai fazer simplesmente por fazer. Ali, naquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes, há uma mensagem explícita para todos daquela multidão. A mensagem que vem é a da partilha. Era preciso instigar aquela multidão. Isso foi feito e o milagre se deu. Eram só 7 pães e alguns peixinhos. Mas a atitude de colocar em comum aquele pouco, isso despertou aquela multidão, que certamente colocou tudo o que tinha guardado consigo. O pão deu e sobrou. O pão que se reparte dá e sobra. O contrário disso, o pão que não se reparte embolora, se joga no lixo e é jogado fora. Hoje esse milagre continua a acontecer. Na montanha das nossas vidas, o Senhor vem ao nosso encontro com sua palavra e com seu pão. Desta vez é o pão eucarístico, é ele mesmo que se dá em alimento a nós, para que alimentados por ele, alimentemos o mundo. E quem desta mesa de peregrinos participa é chamado a levar aos irmãos pobres o pão que nutre a fé e mata a fome do corpo. Esse é o milagre da mesa da Eucaristia,
Quem participa da mesa da Eucaristia e depois vai para a vida e não faz nada pelos seus irmãos, sobretudo os que precisam, não entendeu nada do que significa participar do banquete eucarístico. O banquete eucarístico, ele toca os corações. E estes corações, uma vez tocados por esta partilha que vem do Senhor em primeira mão, nos leva a ir para o mundo refeitos. E uma vez saciados do pão da fé, do pão da palavra, do pão da Eucaristia, do pão que realmente nos sustenta de pé, vamos aos irmãos famintos para que eles também tenham vida e vida em plenitude. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem todos com Deus.